Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luana e você está no quadro da EBD. Hoje, o que vem por aí? Isso, a Escola Bíblica Dominical. Hoje temos uma missão de apresentar o que vem nesse último trimestre de 2025. Eu estou muito feliz por estar iniciando mais um trimestre. Eu sou aluna da EBD desde criança e já passei por todas as classes, tanto quanto aluna, quanto como professora, né? Já dei aula para jovens, para crianças, para adolescentes e agora estou dando aula para os adultos. Toda a glória seja dada a Deus. Então, meus queridos, eu vou apresentar para vocês o material que nós vamos estar estudando. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o comentarista e também sobre a lição em si, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência, mas a gente vai mostrar tudo, tá? Então, primeiro de tudo eu quero mostrar aqui pra vocês, né? Então a nossa revista, né? A nossa revista da Escola Dominical. Esse aqui então, do professor. O tema então, meus irmãos, corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar então à estatura completa de Cristo, tá? Então nós vamos utilizar esta revista e contendo então 3 lições aqui no sumário, tem todas elas classificadas. Então nós vamos falar sobre o ser integral do ser humano, tá? É matéria da antropologia, tá bom? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Também tem o livro de apoio do pastor Silas Queiroz, que tem um pouco mais, né, de assunto do tema da nossa revistinha, tá? Então, todas as lições que tem ali na lição, aqui está muito mais aprofundada, tá? Olha, como eu disse pra vocês, eu gosto muito de grifar, não sei se dá pra ver, já tem alguns grifos aqui nas primeiras páginas, né, que eu estava preparando esse estudo, esse material. Então, nós temos a lição, temos o livro de apoio, também outro material, deixa eu pôr aqui, é o Ensinador Cristão, a revista do Ensinador Cristão, tá? Ela tá muito bonita, muito completa e também tem aqui uma parte que vai falar sobre a EBD, tá bom? É muito legal também, vale muito a pena para você que é professor, você que é estudante, que quer se aperfeiçoar cada vez mais na palavra do Senhor. Também, irmãos, com o nosso kit, eu peguei aqui o jornal Mensageiros da Paz. É muito gratificante a gente poder pegar um jornal, poder ler, folhear, é muito gostoso. Até o meu filho mais velho pegou e falou, nossa, jornal, né? Então é muito gostoso. E aqui, irmãos, tem uma entrevista do pastor Silas Queiroz, comentando um pouquinho sobre as lições, tá? Então tem algumas perguntas aqui que o editorial fez para ele. Então vale muito a pena também, meus irmãos, dar uma olhadinha nesse jornal, tá? Tem bastante coisa aqui também, muito interessante. Talvez eu faça mais algum vídeo sobre ele, tá? E para nos ajudar, irmãos, eu trouxe aqui, eu vou usar 2 teologias sistemáticas, talvez até mais, né, durante o trimestre, mas uma que é muito importante é a teologia sistemática do Stanley Orton, acho que é assim que diz, tá? Então tem um capítulo aqui dessa teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, irmãos, que vai falar então sobre o nosso tema, tá? Da antropologia humana. Então vai ser muito útil para o nosso estudo, se você puder estar adquirindo, tá? Tem outra teologia sistemática que eu esqueci de anotar o nome, mas eu vou deixar aqui para vocês, vou colocar a fotinho e vou deixar aqui nos comentários, que é muito bom se você puder também estar adquirindo, tá? E é isso, meus irmãos, os materiais que eu queria apresentar para vocês hoje, pra gente falar um pouquinho sobre o trimestre que vai iniciar, tá bom? O que vocês acharam? Tá muito bom, não tá? Eu acho que tá muito bom. Tem muita coisa pra gente estudar, então, a gente precisa pegar firme, né, como se diz. Ah, eu também estava esquecendo de falar para vocês a respeito da declaração das Assembleias de Deus. É muito bom a gente também, quando fala desses assuntos assim um pouquinho mais específicos, a gente acompanhar também lá na nossa declaração, tá bom? Bom, primeiro, precisamos responder algumas perguntas, tá? Por que nós precisamos estudar a Bíblia? Já me fizeram essa pergunta. Por quê? E aí, irmãos, vamos responder. Primeiro, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou de doutrinas. Ela é a revelação do próprio Deus ao homem. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 ao 17, vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se não estudamos a Bíblia, nós não conhecemos a voz de Deus.
Segundo motivo, porque ela nos mostra o caminho da salvação. João capítulo 5, versículo 39 vai dizer: examinai as escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia aponta para Cristo, o nosso Salvador. Então estudar a Bíblia é conhecer o plano de Deus para nossa salvação. Terceiro motivo é porque ela alimenta a nossa vida espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento, o espírito também precisa do alimento. Mateus capítulo 4, versículo 4 vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem não se alimenta da palavra enfraquece espiritualmente, não consegue ter raiz boa, nutritiva, vitaminada, né? O quarto motivo, meus irmãos, é porque ela nos protege do erro e do pecado. Salmo 119:11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O estudo bíblico fortalece nossa mente, o nosso coração contra as tentações que nos é proposta. Também nos protege de falsas doutrinas, né, de heresias. Paulo vai escrever isso para os Efésios no capítulo 4, versículo 14. E o quinto motivo é porque ela transforma a nossa vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia não é só para informação, mas para transformação. Um sexto motivo que eu posso trazer aqui para a nossa conversa é porque ela nos prepara para viver para a eternidade. Ela nos ensina a viver aqui uma vida prática, ética, de relacionamentos e de fé. E também nos prepara para o futuro com Cristo. Romanos 15, versículo 4 vai dizer assim, ó: tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação tenhamos esperança. Então, bora lá para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa revista, tá? Então, o comentarista da nossa lição é o pastor Silas Queiroz, tá? Ele é jornalista, bacharel em teologia e também em direito. Ele é especialista em direito público e processual civil e também é procurador-geral do município de Ji-Paraná, onde ele reside, tá? E ele atua como pastor também lá nas congregações da cidade, tá bom? O tema principal, como nós já falamos, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, meus queridos, é um panorama bíblico sobre o ser humano. Como fomos criados, como a queda nos afetou, como a redenção em Cristo nos alcança por inteiro, não é meia parte, né? E como a glorificação final transformará até o nosso corpo na ressurreição. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não quer salvar apenas uma parte de nós, Ele quer restaurar o ser humano por inteiro, corpo, alma e espírito, tá? Antes, meus queridos, de entrarmos no conteúdo bíblico, é importante também nós entendermos que ao longo da história, diferentes linhas teológicas procuraram explicar como o homem é, né? Como o homem é constituído. Então, o monismo ou unitarianismo, ele ensina que o homem é um todo indivisível, sem distinção entre corpo, alma e espírito. Para essa visão, não existe uma parte do ser humano que sobreviva após a morte. É uma perspectiva antibíblica, tá? Também temos a dicotomia, que ela ensina que o homem é, então, formado por uma parte material, que é o corpo, e a outra imaterial, que é a alma e o espírito juntos. Para os dicotomistas, como o nome diz, alma e espírito, né, seriam sinônimos, tá? E aí nós temos a visão da tricotomia, que é a visão mais bíblica, que ensina que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, dimensões distintas e que formam uma unidade. Esta é a visão que iremos estudar ao longo desse trimestre, pois nós encontramos apoio em muitas passagens da Escritura, como Hebreus 4:12 que nós citamos, né? Que fala dessa divisão entre alma e espírito, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, como já citado. Ô, palavrinha difícil, né? Tessalonicenses. Bom,
Meus queridos, essa compreensão essas dimensões é fundamental para que nós vivamos uma vida cristã equilibrada, sem supervalorizar uma parte em detrimento da outra, tá bom? Então, irmãos, o corpo é parte material, física, visível que nos conecta ao mundo criado. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20. Cuidar do corpo é responsabilidade espiritual também, mas também é lembrar que o corpo será transformado na ressurreição, conforme 1 Coríntios capítulo 15, tá? A alma, o que podemos falar sobre a alma? A alma é a sede da personalidade, das emoções, da mente e da vontade. É através da alma que sentimos alegria, tristeza, medo, amor. É a alma que precisa ser restaurada e transformada pela palavra de Deus, segundo Romanos capítulo 2, versículo 2, né? Os salmos mostram essa dimensão da alma também. E lá no Salmo 42, versículo 5, vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? E o que nós podemos então dizer a respeito do espírito, tá? Então, o espírito, irmãos, com E minúsculo, é a dimensão mais profunda do ser humano. É nele que acontece a comunhão com Deus. Jesus disse: Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Quando nascemos de novo, nosso espírito ele é vivificado pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 5. É pelo espírito do homem que temos fé, consciência de Deus e a capacidade de nos relacionar com ele, né? O nosso espírito, ele estava morto, mas quando nós aceitamos a Jesus, nós somos vivificados em Cristo, tá bom? E é importante lembrar também que, embora nós falemos em três partes, o homem não é um ser dividido. Ele é uma unidade, corpo, alma e espírito, que se comunicam o tempo todo. Se o corpo adoece, a alma e o espírito sentem, tá? E se a alma está abatida, o corpo também sofre. E se o espírito está fraco, todo ser enfraquece, tá bom? Por isso, nós precisamos buscar a restauração integral que Cristo oferece a todos aqueles que querem, tá? E aí vem uma pergunta: qual o propósito da restauração? O grande objetivo desse trimestre é mostrar que a obra de Cristo nos alcança por completo. Corpo, hoje sujeito a enfermidades e à morte, será transformado na ressurreição. A alma, ferida pelo pecado, é renovada pelo Espírito Santo. E o espírito do homem, separado de Deus, vivificado por meio da comunhão com o Criador. E tudo isso, meus queridos, aponta para a nossa glorificação final, que é quando estaremos para sempre com o nosso Senhor, como nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá bom? Então, estudar sobre corpo, alma e espírito não é só teologia, é vida prática também. É aprender a cuidar do corpo como templo do espírito. E vigiar os pensamentos, emoções e vontades para que a alma seja guiada pela palavra de Deus. É cultivar uma vida de oração e adoração para que o espírito esteja cheio de Deus sempre. E aí a natureza pecaminosa ela não vai ter forças. Este equilíbrio nos conduz a uma vida cristã saudável, madura e frutífera. E, queridos, esse trimestre será uma oportunidade maravilhosa para crescermos como discípulos do Senhor Jesus. Ele nos convida a uma restauração integral para que sejamos conformados à sua imagem, a imagem de Cristo. Por isso eu quero fazer um convite. Não perca nenhuma aula da EBD. Leia a revista, participe ativamente, traga perguntas, compartilhe experiências. E eu creio que ao final das nossas aulas, ao final desse trimestre, você terá uma visão muito clara do propósito de Deus para o ser humano e viverá de uma forma muito mais equilibrada, glorificando a Deus em todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Que o Senhor nos conduza nessa jornada e a Ele seja toda a glória, toda a honra, hoje e para sempre. Mas me responda, você é aluno da maior escola do mundo? E qual tema que a sua igreja abordará nesse trimestre? É o mesmo tema que o da nossa? Deixe aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E se tiver alguma dúvida, deixe também aqui nos comentários. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Assista também a série Fruto do Espírito, que estamos fazendo toda terça, quinta e sábado, tá? Estamos já no terceiro vídeo de 10 que nós planejamos para essa série, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Graça e paz.